gente, eu estou de volta então, dando continuidade ao assunto funções em PHP, com o objetivo de mostrar para vocês como nós podemos usar funções para organizar o nosso trabalho também com banco de dados, né? Eu havia anteriormente à aula de funções, eu havia feito com vocês uma aula em relação a banco de dados, falando sobre PDO, né? E naquela aula nós não usamos funções, né? Então, agora que a gente já conhece também a parte de funções, eu vou reorganizar aquele exemplo de banco de dados, né? E é claro que ainda falta a parte de banco de dados para melhorar ainda mais isso, mas enquanto isso, vamos entender um pouquinho aqui com funções. Então, eu criei um script chamado bd.php com o intuito de colocar aqui as funções relacionadas às operações de banco de dados, né? Então, aqui eu criei aqui a funçãozinha conectar bd, onde tem toda aquela minha parte de uso do PDO para se conectar lá no meu MySQL, né? Que eu estou fazendo uso aqui do meu MySQL local, por isso que está aqui em localhost. Então, toda essa parte de conexão nós já havíamos visto na aula onde eu falei com vocês sobre banco de dados, né? Depois aqui, eu criei uma função cadastrar, né? Vocês se lembrarem aí, desculpa, minha bateria reclamou aqui bem no meio da nossa gravação, mas se vocês se lembram aí, nós criamos lá no nosso cadastro, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Olha a página cadastra.php, tá? Já vou executar ela com vocês, mas basicamente nós pedimos lá RA, o nome e o curso do usuário, né? Então, aqui eu estou passando para essa função cadastrar exatamente esses três parâmetros, RA, nome e curso, tá certo? Então, aqui, olha, nesse formulário, nós temos aqui um CSS, formatando o formulário, já vou abrir essa tela, né? Temos aqui o formuláriozinho, quando for pressionado o submit cadastrar, ele vai chamar para a gente aqui essa parte de PHP que está aqui embaixo, que nós já discutimos sobre essa estrutura também. E a primeira coisa que é feita aqui é a chamada daquele script bd.php, esse daqui, né? E aí eu verifico, né, se foi feito um post aqui nessa página. E aí eu leio, né, olha, o RA informado no meu formulário via post aqui, nome, o curso, faço a verificação dos campos obrigatórios, como já havíamos feito. Só que anteriormente a gente fazia toda a parte de banco de dados aqui nesse else, né? Para fazer o insert no banco e tudo mais. Agora eu só chamo aqui a função cadastrar, que está aqui, né? E passo como parâmetro RA o nome e o curso lidos. E, consequentemente, vai ser chamado aqui, né? Olha, a função cadastrar. A função cadastrar faz aqui a conexão com o banco, que é o uso dessa função. Eu criei uma outra funçãozinha aqui chamada verificar cadastro, que é só para fazer a verificação se já existe esse RA no banco, né? Então, ele faz tudo que a gente já havia feito, mas organizado em funções, né? Ele executa e retorna para mim o número de linhas que esse select está retornando, né? Ou seja, esse RA aqui que foi informado no formulário, ele verifica, faz um select para ver se já existe, né? E aí eu verifico o número de linhas com o row count aqui para saber quantas linhas retornaram. Se for maior que zero, é porque tem esses dados no banco já, se não é porque não tem, né? Então aqui eu faço a chamada dessa função, olha, né? E pego o retorno dela, que é esse número de linhas, e faço a verificação aqui. Se for menor ou igual a zero, porque esse RA ainda não existe, aí toda aquela parte que nós já discutimos de fazer o insert, o bind dos parâmetros está aqui, né? Se não, ele fala lá, RA já existente, ok? Então, o que eu fiz? O que nós já fazíamos antes, mais organizado agora em funções, tá certo? Já já eu vou executar tudo isso aqui. Na consulta, nós temos lá, o usuário deve informar um RA, né? E clicar no botão consultar. Eu tô falando de executar isso já já, eu vou executar de uma vez aqui, eu acho que vai ficar melhor aqui para vocês aqui, né, ó, localhost. Então, eu vou colocar
aqui a pastinha Aulas PHP. Funções, nós temos aqui, ó, o CRUD básico. Então, esse é o meu menu, cadastrar, que nós acabamos de ver, foi esse daqui, né? Eu não me lembro se eu já tenho algo cadastrado nos testes, vamos consultar aqui. Vamos ver o que acontece. Está acontecendo aqui algum errinho com a minha conexão? Ah, eu não startei o meu MySQL aqui, ó. Estava faltando isso. Fazer uma consultinha agora. Então, eu tenho esses 2 alunos cadastrados, ok? Então, o que eu tenho aqui na pagininha de consulta, né? Olha, o RA, para o caso de eu querer fazer a consulta pelo RA. Então, se eu colocar aqui o 789, olha, traz só o Pedro. Se eu não colocar nenhum, traz todos, né? Então, o meu formuláriozinho aqui é o RA e o botão, tá certo? O que esse botão ele faz? Ele é submit, vai fazer o post, e aí eu tenho aqui, né, olha, o meu PHP aqui embaixo, que faz a inclusão. Aqui esse include poderia até estar aqui dentro do if, tá? Para fazer o include apenas se isso tudo aqui for ser executado, né? Então, ele inclui o script de banco de dados, e aí eu faço a verificação, né? Se a gente teve uma requisição via post. E aí o try catch aqui, que nós também já conversamos, e vamos lá. Então, o meu statement aqui, né? Olha, ele vai receber aqui, ó, consultar. O que a minha função consultar está fazendo? Olha, ela conecta com o banco, faz a verificação aqui, né? Olha, do RA setado, né? E aí, estando o RA setado, informado, ele vai fazer a consulta por RA. Se não, ele faz o select sem o where, né? Então, se tiver RA, ele lê, né, o RA informado, ele vai fazer aqui para mim a preparação do SQL usando o where, né, para filtrar pelo RA, faz aqui para mim o bind, né, do RA que eu estou usando, se não o select que ele vai preparar esse aqui sem o where para trazer todos os alunos e executa para mim, né, esse SQL, tá? E eu estou retornando o resultado da execução desse SQL aqui, tá? Então até o nome aqui poderia ser outro, né? Statement aqui na verdade não é o nome mais adequado, né? Poderia retornar aqui como result, certo? E aí, voltando aqui na telinha de consulta, o nome aqui também acho que não está interessante, né? Poderia ser result set, por exemplo, né? Então, o meu result set está aqui, tá? Só trocar aqui nos lugares onde estava usando, acho que eu não esqueci em nenhum. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar para mim o resultado, né, dessa consulta, seja essa com where ou essa sem where. Ele vai pegar esse resultado, né? E aí, com esse resultado, vamos voltar aqui, consulta. Esse resultado, né, que ele retornou aqui para mim, eu vou gerar a minha tabelinha. Essa tabelinha aqui, olha, tá? Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu criei aqui o cabeçalho da tabela, né? Estou colocando ela dentro de form, porque eu preciso fazer, né, a seleção aqui com o rádio button para excluir ou editar o aluno. Então, tem um form, a table aqui, o título das colunas. Isso não pode ficar em loop, porque é uma vez só. E depois, dentro do loop, eu vou fazendo as linhas resultantes dessa consulta, né? Então, o que eu faço aqui, né? Olha, cada linha desse loop vai ser um fetch de result, ou seja, o fetch, ele pega para mim o registro, né? Ele vai pegar o primeiro registro retornado, faz tudo isso daqui, ele tenta fazer mais um fetch, tem mais registros? Tem, ele faz a segunda linha para mim aqui. Quando esse fetch não conseguir mais nenhuma linha, é porque não tem mais resultados retornados do banco aqui, então ele finaliza o loop,
tá? Então, nesse loop aqui, basicamente, nós já discutimos isso, estou pegando cada coluna, né, gerando o meu rádio button, tudo isso na aula de banco de dados nós já conversamos, fechei a minha tabela, incluí os dois botões aqui ao final e fechei o form, né? Essa estrutura toda nós já havíamos conversado, eu já havia explicado, por isso não estou detalhando aqui, o objetivo é só mostrar que nós organizamos isso agora em uma função, tá? Então, isso daqui também poderia ter ficado dentro da função. Por que que eu não deixei isso aqui dentro? Né? Porque caso a gente precise fazer a consulta para um outro objetivo que não seja listar a tabela, eu consigo usar essa mesma função. Então, eu até poderia criar uma função para gerar a tabela. O meu objetivo foi centralizar só a questão do banco de dados aqui. Né? A parte de gerar o HTML eu não deixei na função, eu posso ter outra para isso. Né? Então, eu quis deixar só a parte de banco, porque se eu precisar fazer consultas novamente nessa tabela, eu já tenho aqui essa função preparadinha, tá certo? Bom, aí o que que nós temos aqui na consulta, né? Se o usuário clicar aqui em excluir aluno, para excluir aqui o Pedro, né, ó, o que que vai acontecer? Eu estou chamando remove.php. O remove.php é a mesma coisa, ele exibe aqui exclusão de alunos, e aí eu tenho de novo a inclusão do meu script de banco de dados, né? E aí eu faço aqui, né, olha, se foi selecionado um RA, ou seja, né, se eu fiz isso daqui, né, opa, deu algum erro lá no meu FET, depois eu dou uma olhadinha, mas se tem algum aluno selecionado lá no rádio button, é porque então, se não tem nenhum aluno selecionado, tem um note aqui, é porque então eu não cliquei no rádio button, então ele vai dar essa mensagem. Se não, ele vai fazer para mim lá um post obtendo esse RA e vai chamar a função excluir, passando RA como parâmetro. A função excluir está aqui. Então, a função excluir recebe o RA como parâmetro e faz o que também nós já discutimos nas outras aulas, né? Conecta ao banco de dados, faz o delete aqui, prepara, né, a query aqui, faz o bind, executa. Eu pego aqui um row count, né, para confirmar aqui quantas linhas foram removidas e exibo essa mensagem, né? Então, organizadinho aqui dentro de uma função também. A outra opção seria aqui, né? Deu um erro aqui que eu preciso dar uma olhada, é o result, que eu estava usando STMT e mudei lá o nome, a linha 52 aqui. Vamos dar uma corrigidinha? É aqui, ó. Na verdade, aqui o return tem que ser esse, né? Já que eu estou usando o STMT. Eu mudei errado aqui. Aqui não poderia ter mudado. Só lá na minha outra página que isso faz sentido mudar de nome. Aqui, tá? Bom, agora eu tenho aqui também a possibilidade de edição. Então, se eu clicar aqui e clicar em editar, né? Ele está chamando a página edição.php. A página edição tem a montagem do formulário novamente, onde nós vimos que a gente joga aqui dentro dos campos os valores, né? E claro, num formulário pequeno como o nosso, 3 valores apenas, eu poderia até ter passado isso via GET, né? Mas a gente tem que entender que esse formulário poderia ser muito maior. Então, ao invés de passar isso via GET, o que nós fazemos, né? Então, eu incluí aqui o script de banco de dados, verifico, né? Olha, se não foi passado RA aluno, é porque não foi clicado aqui, né? Senão ele pega esse RA que foi selecionado e aí eu faço aqui, né, toda a busca dos dados relacionados a esse RA, que seria aqui o nome e o curso nesse exemplo básico, né? Então, se eu venho aqui, olha, buscar edição, o que ele está fazendo? Ele está conectando ao banco, faz a busca dos dados do aluno com aquele RA e aí eu retorno isso, né? Que inclusive eu poderia ter usado aqui, né? Olha, essa função mesmo fazendo o uso, né, desse else, tá? Podemos até depois fazer uma alteração para fazer o próprio uso da função consultar, que é o mesmo objetivo, né? Então,
Na edição, eu fiz a busca desses dados e aí toda essa montagem aqui também eu já discuti com vocês na outra videoaula, né? Ele alimenta daí pra gente conforme o resultado que veio, né, de nome e de curso relacionado a esse RA, ele monta pra gente o combo de curso, selecionando aqui o curso desse RA e preenche pra gente o campo nome, né? Então, tudo isso nós já discutimos, mas organizado aqui dentro de uma função. Então, fica mais organizadinho aqui. Então, tudo que está aqui, quem não assistiu a videoaula sobre banco de dados, dá uma assistidinha lá, que toda essa montagem aqui já foi explicada. Eu só estou nesse momento mostrando como organizar esse código trabalhando com funções, tá certo? O que mais que nós temos aqui? O salvar alterações, né? Então, ao clicar aqui em salvar alterações, ele é do tipo submit, ele vai chamar o script que está aqui nesse action, que é o altera.php. O altera.php, basicamente, ele chama também o script de banco de dados, ele faz um post no RA, no nome e no curso, e esse post aqui, né, olha, ele... vamos fazer novamente aqui a consulta. Eu vou editar, eu vou salvar, né? Então, esses dados que eu salvei aqui, né? Nesse exemplo eu não alterei, mas eu poderia ter alterado aqui o curso, ter alterado alguma coisa. Então, esses dados estão sendo enviados via post, aí eu vou fazer um update no banco de dados, setando os novos dados. Então, eu chamo a função alterar, né? Que está aqui, ela recebe os 3 parâmetros, o RA, que não vai ser alterado, novo nome, novo curso, e aí a gente faz o update no banco de dados, setando os novos dados desse aluno, né? Então, também o que nós estamos fazendo aqui dentro eu expliquei detalhadamente na videoaula sobre banco de dados, tá? Então, aqui é só organização em função, ok? Bom, o que eu queria mudar aqui, que eu comentei com vocês, foi a parte aqui de edição. Eu vou fazer um teste aqui, se dá para usar a mesma função, né? Que eu havia criado aqui em BD, que é a função consultar, né? Que como eu não estou passando o RA, a gente poderia usar a mesma função aqui. Na verdade, eu estou passando o RA, então ele vai cair para a gente direitinho aqui, né? E usar fazer esse select aqui. Então, a gente nem precisaria criar uma função nova, buscar da edição, né? Teoricamente, eu preciso confirmar se eu não tenho nenhum ajuste a fazer aqui, mas aparentemente, ó, a gente nem precisaria ter uma função separada. A própria função consultar já resolve isso, né? Então, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou até eliminar essa função. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo de não colocar nada da construção do HTML aqui dentro era poder utilizar essa função em todos os lugares que eu precisasse fazer a consulta, né? Então, não faz sentido eu criar uma outra função, eu uso a mesma, né? Então, aqui na edição, quando eu quero buscar os dados do aluno que está sendo editado, né? Nesse aqui, ó, eu estou passando o RA, né? Esse RA selecionado. Então, eu uso a mesma função, tá? Então, o objetivo aqui foi apenas mostrar a organização do código que eu já havia explicado na videoaula anterior sobre banco de dados. Então, toda a parte de banco, se alguém ficou perdido, é normal, porque aqui eu não expliquei. A parte de banco, o objetivo da explicação dessa parte foi em outra aula, né? Que eu fiz uma outra videoaula com o objetivo de explicar banco de dados. Essa aula aqui foi apenas para mostrar como reorganizar esse código em funções. Então, quem ficou perdido com a parte de banco especificamente, dá uma olhadinha na videoaula que detalha a parte de banco de dados, ok? Então, até mais, pessoal!